E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre algumas curiosidades sobre Paulo. E bom, logo no começo do vídeo eu quero pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, comentar sobre alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal, compartilhar o vídeo para seus amigos e também se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai sair aqui no canal. E bom, para a primeira curiosidade, vamos começar por algo que é mais ensinado errado. Saulo não virou Paulo. Saulo tinha duas cidadanias, ele era judeu e também era romano. O nome em hebreu dado pelos seus pais era Saulo, mas como seu pai era um cidadão romano e por causa disso Saulo também herdou a cidadania romana, Saulo também tinha o nome em latino Paulo. E como ele nasceu em um ambiente fariseu rigoroso, o nome Saulo era mais adequado para usar. Mas depois da sua conversão, Saulo decidiu usar o seu nome latino para anunciar o evangelho aos gentios. E assim ele ficou conhecido como Paulo. Agora entrando na segunda curiosidade, Tarso, que muitas vezes é escrito junto com o nome de Saulo, então Saulo de Tarso, não é o sobrenome dele. Tarso é o lugar que ele nasceu, por isso que muita gente fala Saulo de Tarso. Bom, a terceira curiosidade. Saulo sabia falar grego e também um pouco de latim, mas na sua casa sua língua era o aramaico, que é um derivado do hebraico. Agora a quarta curiosidade. Com 13 anos, Saulo já dominava a história judaica, a poesia dos salmos e a literatura majestosa dos profetas. A quinta curiosidade é sobre a profissão de Saulo. Pouca gente sabe disso, mas Saulo era advogado. Agora a sexta curiosidade. Saulo já conhecia o Deus dos judeus. Ele estava junto na morte de Estevão, porque em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo aprovou a morte de Estevão e provavelmente estava com Gamaliel quando ele defendeu Pedro. Agora a sétima curiosidade. Gamaliel foi mestre de Saulo. E a gente sabe disso porque Paulo diz em Atos capítulo 22, versículo 3, que ele foi criado em Jerusalém como aluno de Gamaliel. A oitava curiosidade Saulo era um homem muito violento e sangue nos olhos. Calma! Levanta! 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 E a gente pode ver isso em diversos versículos, como por exemplo em Atos capítulo 8, versículo 3, que diz que Saulo se esforçava para acabar com a igreja, e ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres para levar para a cadeia. Bom, agora a nona curiosidade. Em nome do judaísmo da sua época, Saulo prendeu e apoiou a morte de diversos cristãos, antes de ter o encontro com Jesus, que ele tanto perseguia. Agora a décima curiosidade. Saulo não andou com Jesus, mas sua conversão foi por ele. E toda a história da sua conversão está em Atos capítulo 9, dos versículos 3 ao 9. E Saulo ia para Damasco para continuar causando terror no meio dos cristãos, até que uma luz vinda do céu cercou ele e Jesus falou com ele. E depois disso, Saulo ficou cego por 3 dias, até que Ananias foi enviado por Deus para se encontrar com ele. E depois que Ananias tocou nele, Saulo recuperou sua visão, foi batizado e agora surpreendia todo mundo com a sua mudança de discurso. E a 11ª curiosidade está em Gálatas capítulo 1 e versículo 17, que diz que Paulo ficou no deserto por 3 anos, conhecendo mais de Deus e também mais sobre si mesmo. E a 12ª curiosidade não é exclusivamente sobre Paulo, mas sim sobre a igreja que segue realmente a Jesus. Logo após sua conversão, várias pessoas ficaram assustadas com ele e até queriam matar, como está em Atos capítulo 21, a partir do versículo 27. Mas outras pessoas estavam escondendo ele dentro da sua casa, arriscando suas próprias vidas, ajudando ele a se esconder e a fugir. Bom, a 13ª curiosidade está em 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 2, que diz que Paulo teve uma experiência em que ele foi levado até o terceiro céu, ou em outras traduções também diz que ele foi levado até o mais alto céu. Bom, a 14ª curiosidade é que Paulo, depois da sua conversão, também passou por tribulações e dificuldades, chegando a querer tirar sua própria vida. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Mas Paulo aprendeu que o espírito dependente se entrega totalmente a Jesus e que, independentemente do que aconteça, ele encontra conforto nele. Também nos seus problemas, nas suas dificuldades, que você encontra formas de alcançar outras vidas, como foi na prisão junto com Silas. Agora a 15ª curiosidade. O primeiro parceiro na obra de Paulo foi Barnabé, como conta em Atos capítulo 13, a partir do versículo 1, que conta sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo usava várias estratégias para evangelizar. Ele conhecia muitas culturas e procurava conhecê-las sempre mais antes de pregar em algum lugar. E é sobre um lugar agora que eu vou comentar nessa 16ª curiosidade, que é na Grécia. Quando ele chegou para pregar na Grécia, ele viu um altar dizendo ao Deus desconhecido. E foi com base nesse altar, em Atos capítulo 17, o versículo 23, ele começou dizendo:
Eu conheço esse Deus, e é justamente esse Deus que eu vim anunciar para vocês hoje. A 17ª curiosidade. Paulo usou um poema da época em Atenas, na Grécia, que falava de Zeus para falar de Deus. Isso está em Atos capítulo 17, versículo 28. A 18ª curiosidade está em Atos capítulo 13, versículos 6 a 11, que diz que Paulo deixou o mágico cego. E Paulo fez isso porque o mágico era contra os apóstolos. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo foi lá e deixou ele cego, como forma de um castigo. A 19ª curiosidade. Todo aquele fervor que Paulo usava antes para perseguir os seguidores de Jesus, agora é usado de uma forma totalmente contrária. É usado para levar o nome de Jesus. E Paulo levava isso com tanto empenho que ele falava que o espírito dele se comovia só tivesse pessoas na idolatria. E em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele dizia que sentia dores de parto, porque ele queria que todas as pessoas conhecessem o evangelho. E mesmo que ele perdesse a sua alma para isso, ainda assim para ele valeria a pena. E a 20ª curiosidade é que Lucas, aquele do evangelho, também viveu várias aventuras com Paulo, como por exemplo, Lucas acompanhou Paulo em algumas partes de suas viagens missionárias. Quando Paulo foi preso, Lucas foi de viagem com ele até Roma para ser julgado. Lucas também estava com Paulo quando o navio naufragou no meio do caminho. E também ficou do seu lado quando Paulo esteve preso em Roma, como está escrito em Atos, capítulo 28, versículo 16. E a 21ª curiosidade é que em Atos 13, na sua primeira viagem missionária, Paulo prega o evangelho usando o Velho Testamento. E a 22ª curiosidade está em Atos capítulo 16. Paulo ia para um lugar e o Espírito Santo mandou ele para outro. Então Paulo chegou a Troade, onde ele pregou, fez vários milagres, mas também nesse lugar ele foi espancado e preso. E o que aconteceu nessa prisão? Exatamente. Eles cantaram, houve um terremoto, as prisões se abriram, eles impediram o suicídio e salvaram a vida de uma família inteira. 3, 2, 1, go! A 23ª curiosidade é que Paulo não guardava mágoa ou ressentimentos, e nem se deixava abalar por crítica. Se ele tinha algum problema, ele buscava resolver direto na fonte. A 24ª curiosidade é que um egípcio uma vez assumiu uma autoridade de um profeta e conseguiu enganar cerca de 30 mil pessoas. Ele levou todos seus seguidores ao Monte das Oliveiras, determinado a invadir Jerusalém. Mas o imperador Félix antecipou o ataque e saiu com o exército romano. Quando a batalha foi travada, a belezinha do egípcio foi embora junto com algumas pessoas e a maioria das pessoas que seguiram ele ou morreram ou foram capturadas. Mas por que eu tô falando desse cara? Por que eu tô falando desse doido? Bom, é porque em Atos capítulo 21 ele é mencionado porque confundiram Paulo com ele. E a 25ª e última curiosidade está em Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 21, que foi quando Paulo corrigiu Pedro uma vez. Porque Pedro, quando os judeus chegavam, Pedro fingia que não conheciam os gentios, ou seja, quem não era judeu. Então essas foram as 25 curiosidades sobre Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Vou pedir novamente para quem se esqueceu, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai sair futuramente. Também comentar aqui embaixo nos comentários ou no privado do Instagram de seguidores alguma dúvida que vocês tenham ou alguma coisa que vocês acham interessante e quer que a gente comente aqui no canal. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado.